Agora vamos lá, a gente segue aqui com um assunto muito importante. No mundo do direito, é comum pensar que as decisões são guiadas unicamente pela razão e pela inteligência, né? Só que, no entanto, se a gente analisa profundamente, acaba percebendo como as emoções humanas influenciam diretamente as esferas políticas e jurídicas, tanto em níveis individuais quanto no coletivo. E é sobre isso que o livro As Emoções e o Direito vem falar pra gente. E vamos conversar com o autor do livro, Dr. Regis Fernandes de Oliveira. Seja bem-vindo, Dr. Regis. Muito obrigada por estar aqui. Prazer que meu. alegria recebê-lo, viu? É grande estar aqui com você. Que bom. Vamos sentar para conversar um pouquinho. Eu achei tão interessante o tema do seu livro, porque às vezes a gente realmente tem uma sensação equivocada e fica achando que tudo é razão. Agora com a inteligência artificial, então, a turma está falando, não vai mais ter advogado porque a inteligência artificial está fazendo tudo. E o livro vem mostrar o contrário, né? Não é verdade. Exatamente isso que a gente tenta procurar. Procura demonstrar. Por quê? Porque todo mundo fala, né? Decisões são racionais, o Estado é racional, o legislador é racional, o juiz é racional. Eu digo, não é nada disso. Nada. Ao contrário, o juiz é emotivo, ele toma as decisões dele antes de pôr a decisão no processo. O legislador, então, é influenciado por todas as emoções que pressionam o legislativo, né? Veja agora, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, toda decisão tomada agora é emotiva. Todo mundo quer socorrer o Rio Grande do Sul, com razão, claro. Mas o jogo das emoções é forte. O ministro da Fazenda procura mecanismos para poder atender o pessoal. O presidente da República também faz a mesma coisa. O governador faz a mesma coisa. Todas as decisões tomadas com base na emoção. E é muito comum a gente ouvir dizer, não, o juiz tem que ser racional, ele tem que tomar decisões certas, com base na lei. A lei tem aí o raciocínio indutivo, dedutivo, você pega a norma, pega o fato e dá a conclusão. Eu digo, não é isso. Não é isso, porque eu fui juiz 31 anos. Sim, olha, o doutor Regis foi juiz 31 anos, desembargador. Desembargador, depois fui deputado também, hoje sou professor titular da USP. Então tem toda uma sorte de uma vida nisso aí, né? Uma vivência grande de realidade, porque por ter vivido no Congresso Nacional, eu aprendi muita coisa no Congresso, fiz muitos amigos. Nenhum inimigo, graças a Deus. Mas com isso a gente passa a ter a visão de como as decisões são tomadas lá na base da emoção, na base do momento, né? Eu estudo muito o orçamento e todas as decisões, todas as despesas públicas são tomadas com base na emoção. Por quê? E veja só, não há interesse, por exemplo, nós temos Cracolândia, nós temos moradores de rua de monte. E por que não se resolve isso? Primeiro que não há vontade política para resolver isso. Não há vontade política para isso. Segundo, verbas existem. Só que essas verbas ficam no meio da burocracia. Elas nunca chegam ao destino, né? Eu tenho ido inúmeras vezes a Cracolândia, tenho ido lá ver como é que aquilo se opera e qual é a solução que aquilo tem. Tem que ter uma solução. Aquilo não existe em todos os lugares do mundo, existe em alguns, mas nem em todos. E no Brasil isso é um vexame nacional, um vexame nacional. Basta ir ali na Rua dos Protestantes hoje, agora, você vai ver lá o submundo. E ninguém tem vontade para resolver isso. Não há vontade para resolver isso. Isso por conta do emocional? Por conta do emocional. Quer dizer, isso se esconde. O emocional faz com que toda essa vergonha que o país tem, isso seja escondido, não é? Ninguém mostra isso, né? Mas isso existe. Existe. Se você, nem que a gente não queira ver. Eu termino de escrever agora um capítulo chamado O Invisível no Direito. Que o invisível quem é? É exatamente o cara que está dormindo na porta da minha casa, na porta das nossas casas todas. Eu sou professor da São Francisco. Basta você sair à frente da São Francisco, que há centenas de coitados lá, deitados ali, sem nenhuma perspectiva de vida. Então, por que não se resolve isso, né? Porque, primeiro, os recursos são desviados. Muitos recursos são desviados. A gente sabe disso. Você fala, bom, você prova isso? Não prova. Mas a gente sabe que isso ocorre no Brasil e no mundo todo. E depois, você se condói das pessoas. Então, eu dou um exemplo, por exemplo, de gasto público tomado
solidariedade. Imaginemos que o prefeito passe ali em frente a São Francisco, vê o pessoal, fala, chama o secretário, precisamos resolver isso aqui, como é que faz? Não tem recurso, vamos fazer um empréstimo então para resolver isso. Então, o empréstimo que nasce por emoção de solidariedade, entendeu? Então, isso, eu fico pensando que a pressão pública pode fazer uma grande diferença em muitos casos. Muitos casos. Se o pessoal vai para a rua, o político entende esse recado. Ele só entende esse recado, o recado que vem das ruas. O mais ele não entende. Vira de costas, faz de conta que não é com ele. Mas se a população for para a rua, ele vai entender esse recado. E em 2013 teve isso, né? 2013 ou 2000, qualquer coisa. A gente vive, volta e meia, a gente vive uma pressão pública, né, em relação... E o político só compreende esse tipo de linguagem. Eu fui político, sei disso. Quando você é pressionado, então você procura tentar resolver as coisas de qualquer jeito. É tão bom ouvir isso, porque eu, com frequência, chamo a nossa audiência para enviar e-mails, por exemplo, pedindo para que não seja liberada a droga, né, que agora já resolveu, eu acho que de forma coerente, mas enfim, a gente volta e meia estimula a população a essa participação ativa, né? Mas a gente nunca ouviu que realmente funciona. Saber que funciona é gostoso. A mensagem não sei se funciona, mas se a população for para a rua, funciona. Especialmente em cidades menores, em que o contato do político com a população é mais próximo, né? Agora, mensagens para o gabinete, eu acho que não funciona. Ninguém vai ver. Ninguém lê, isso chega lá, o político não vai ver isso. É mesmo, então também essas mensagens não são efetivas. Acho que não produzem efeitos que a gente quer que produza. Também bom saber, rede social, mensagens para as redes sociais. Rede social funciona porque isso todo mundo fica sabendo. Agora, a mensagem para o gabinete, quem sabe é só o gabinete. O gabinete pega e joga fora. Então, simplesmente apaga. Rede social. Rede social vale. Rede social vale. Pensando que as emoções elas fazem interferência no direito, eu estou entendendo que a função do advogado, da persuasão do advogado, é muitíssimo importante, né? E faz muita diferença. O júri é um exemplo claro disso, né? Um bom advogado de júri, ele é famoso por quê? Porque ele consegue captar a simpatia dos jurados para absorver o seu cliente. Então ele dramatiza, ele gesticula, ele fala mais alto, ele chama atenção. Então ele aponta dados e ele cria o emotivo no jurado. E o jurado fica simpático com a tese dele. Agora, de certa forma, isso pode ser nocivo, e aí eu estou pensando um pouquinho em relação à inteligência artificial, que seria automatizar tudo isso, né, e ficar só racional. Não sei se é nocivo ou não, mas é o que ocorre, é o que existe. A natureza humana, ela é emotiva, ela é emocional, não é? Eu me lembro bem da frase, uma frase famosa do Hobbes, que o homem é o lobo do homem. Essa frase é famosíssima, né? E representa o quê? O homem, ele quer dominar o outro. É instinto natural. Isso se passa num flerte de namorados. Quando um mero flerte já é uma situação de dominação. Né? Eu vou dominar, eu vou conquistar. E vou conquistar para quê? Para dominar. E a mesma coisa ocorre com um e com o outro, né? E para mim, hoje, o Estado não tem nada de democracia, desse negócio bonito. Estado, para mim, é dominação. É quem domina. Então domina um grupo, nós já fomos dominados por outro grupo, que impunha a sua ideologia, muda o grupo, muda a ideologia, mudam as soluções. Então é isso que ocorre, na verdade, é dominação pura. É como eu posso dominar o outro. E tem autores fantásticos, Foucault, por exemplo, é um autor notável, e ele estuda exatamente isso. Só que eu não posso dizer que eu mando. Eu tenho que sofisticar com estratégia para não dizer para o outro não se sentir submisso. Dizem que é assim que a mulher sábia faz, né? É exatamente isso. Ela deixa o marido. A mulher sabe muito mais do que ela pensa que sabe. Não é? Muito mais do que ela pensa que sabe. Esse livro, As Emoções e o Direito. Eu trouxe para você, depois vou autografar. Muito obrigada. Ele é destinado a que tipo de público? Qualquer pessoa pode ler isso aí com algum proveito, não é? Por quê? Porque não é um livro absolutamente técnico, vamos dizer assim. Não é um livro nada específico, técnico, nada disso, né? Eu sempre procuro colocar, eu falo sempre que eu escrevo
como um gago. Quer dizer, eu vou soltando as coisas devagarzinho e vou explicando tudo com detalhes, né? Eu tenho um livro sobre a Bíblia, que é o Direito na Bíblia. E lá eu explico todos os capítulos da Bíblia à luz do direito. Que interessante. Como é que isso ocorre, entendeu? Então, Deus, quando fez o mundo, disse, olha, vocês façam o que vocês quiserem aqui, menos comer o fruto daquela árvore. O que é isso? É uma Constituição. Ele estruturou normativamente a forma de convivência ali dentro, entendeu? Verdade. Depois há o quê? Há uma infração. Foram lá, pediram a maçã, comeram a maçã, cometeram um crime ou uma infração, e aí houve o julgamento, houve a sanção, a punição. Tudo isso eu vou explicando nesse texto. Aí é a mesma coisa. O que é uma emoção? Porque nós somos seres que entramos em contato. Aqui, por exemplo, nós estamos em contato com o mundo. O mundo está nos influenciando. Eu estou influenciando você, está me influenciando. Como nós estamos influenciando todos que estão nos ouvindo. E eles também estão nos influenciando. Isso são as afecções. Eu sou afetado pelo mundo. E aí eu vou reagir ao mundo. Entendeu? Muito bom. Eu já estou doida para ler o livro, vou deixar a indicação, As Emoções e o Direito para você. Eu trouxe aqui para você também, olha, O Mundo de Spinoza. Ah, que é um que coisa texto, linda que é esse texto, Deus de Spinoza, Esse texto, né? Deus de Spinoza, está agora no teatro, é um texto meu. Né? Aí eu pus O Mundo de Spinoza, mas ele está no teatro como Deus de Spinoza, que é exatamente o estudo sobre o Spinoza, que é o pai das emoções. Está em cartaz? Está em cartaz. Espetáculo? Está em cartaz. Está quase saindo. Ainda tá não? no teatro em Higienópolis, o UOL ali na avenida, no shopping Higienópolis. Eu vou assistir. Estava sabendo. É minha convidada. Muito Às obrigada. quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite. E está tendo um público muito bom para quarta e quinta-feira. Imperdível. Quero assistir. Urgente, antes que saia. Doutor Regis, muito obrigada. Doutor Regis Fernandes de Oliveira. Tá no Instagram também, regis.deoliveira. Gente, lançamento do livro é agora. Amanhã. Dia 15. Dia 15. Amanhã, das 5 às 8, na livraria do Shopping Pátio Higienópolis. E depois vá assistir o Deus de Spinoza lá no Teatro Higienópolis também. Muito obrigada. Volte outras vezes para a gente continuar conversando, porque eu amei nosso bate-papo. Que bom. Foi muito proveitoso. E eu vou ler o livro, porque tenho certeza que vai agregar muito. Obrigada. Obrigado. E parabéns pelo programa. Parabéns pelas criações aí. Muito obrigado. Tá bom? Obrigadão. Tchau. Olha que show de papo, né? É bom conversar com gente inteligente.